Oi, gente, seja bem-vindo ao tour parte 2 dessa cobertura que utilizou como decoração, né, ou como referência Mykonos na Grécia. Vamos lá? Existe já o primeiro vídeo, eu vou deixar o link, acho que aqui, do primeiro vídeo, para vocês assistirem o tour parte 1, e esse daqui é o tour parte 2. Esse vídeo precisou ser dividido em duas partes, porque embora não seja um ambiente tão grande, tem tanta coisa legal aqui para ser mostrada que eu não consegui mostrar em um vídeo só. Mas vamos lá então começar o segundo tour. Vamos começar aqui pela lateral. Aqui essa lateral, ela é feita em marcenaria, então você consegue ver. A gente trouxe a parte de iluminação, que está casando com o restante da iluminação desse projeto. Então existem 3 pontos que é justamente para iluminar essa área. Aí vocês me perguntam, né, Letícia, por que você utilizou tudo o ponto de parede? Porque aqui nessa cobertura a gente não tem laje, a gente tem uma cobertura retrátil que ela recua, né? Então ela não consegue a gente fazer a iluminação de cima, então a gente faz a iluminação toda lateral. Então foi colocado 3 pontos laterais nessa marcenaria para iluminar essa parte. Existem pontos de tomada aqui que dá para vocês verem, para também utilizar essa área aqui como área de trabalho. Isso daqui não é madeira, esse daqui é um MDF que imita, né, o revestimento madeira, bem clarinho também. A parte das esquadrias a gente fez a reforma, né, dela, então pintou, tratou, deixou ela bonitinha, utilizando também já o fundo do que era antigamente e o padrão no caso do prédio, que é as esquadrias preta. A cliente optou por manter também dentro essa cor para trazer destaque para esse tipo de esquadria. Aqui era a churrasqueira antiga da cliente, então se você não assistiu o primeiro tour, assistam, porque lá eu tô mostrando também como era como é hoje, né, a churrasqueira, e tem uma dica bem legal da geladeira, então voltem lá e assistam. Esse banco aqui, ele não existia. A cliente pensou num espaço justamente para as pessoas que virem visitar, enfim, festa, terem um local onde elas conseguem sentar, descansar, conversar, dar risada, ter um espaço diferente. Então foi feito um arco, que justamente remete, né, a Grécia, a decoração deles, junto com um banco onde você senta, tem pontos de tomada nesse cantinho aqui, junto com um USB, para a pessoa que está aqui ela conseguir também carregar o celular, ligar uma caixinha de som, enfim, tem esse daqui. Aí ele é todo estofado. Uma dica legal é que eles têm lareira, então precisa ter um espaço para colocar lenha. A gente optou por deixar aqui embaixo. Então foi feita toda uma estrutura, esse daqui é um concreto, que a gente fez uma laje com a decoração toda arredondada. E embaixo também, né, feito bloco, tudo certinho. Uma coisa legal aqui nessa unidade é que vocês não, como eu não filmei durante a reforma, mas que agora olhando você não percebe, é que aqui, esse arco, ele é drywall. Então se você bater, você ouve a parte fosca. Só que aqui já não é. Aqui já é alvenaria. Então essa parte aqui foi feito em alvenaria e você vê que emenda com drywall e não parece, né? Parece uma parede normal. Isso é executado por, no caso, equipes de boa qualidade. Então, é o caso da música. A iluminação a gente trouxe também pra cá. Isso aqui já é parte da proprietária, né? Porque ela é designer de interiores, então ela pensou em todos esses detalhes. A gente deixou os pontos que ela pediu em projeto.
Esses pontos aqui no projeto anterior também já existia. A gente só adequou altura, distanciamento e quantidade de pontos. Utilizou as mesmas luminárias, então toda a parte de parede, que é essas luminárias mais funcionais, foi utilizado esse modelo, tá bom? Vamos voltar aqui. Voltar. Essa área aqui foi a que mais deu diferença. No primeiro tour, eu vou até colocar de novo aqui a foto de como era essa região. Mas no primeiro tour eu também coloquei. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, volta lá no vídeo e dá uma olhada nesse primeiro tour, que lá tem algumas fotos de como era essa cobertura antes. Então, aqui foi feito esse banco. A cliente teve uma sacada muito legal, porque a gente fez um banco muito grande, então consegue receber muitas pessoas. Todo no estilo arredondado, sem quina. Então, você pode ver que todo o acabamento, ele é arredondado, né? E aí ele pega, desce, fazendo todo esse detalhe. E é tudo pintado com a massa acrílica, né? E a tinta epóxi. Tudo no mesmo tom. E aí utilizou-se ponto de iluminação na parte de baixo. Então você vê que as mesmas luminárias que tem na parede, também tem debaixo do banco. Essas daqui são menorzinhas, as das paredes é um pouco maior. Mas é tudo o mesmo estilo. E aí aqui tem a lareira, que eles utilizam também para quando tá frio e, enfim, quer fazer uma festa um pouco mais temática, né? Aí eles utilizam, ficou esse conjunto, que também orna com a decoração não, com a cor, né, das esquadrias pretas. Aqui a gente refez essa escada toda, com o mesmo revestimento do piso, que eu deixo a descrição no primeiro vídeo e vou deixar aqui no segundo também. E aí a gente sobe para a região da jacuzzi. A jacuzzi a gente manteve no mesmo local, existe uma estrutura aqui embaixo que já foi projetada para aguentar o peso desse equipamento. Então, foi mantida o mesmo equipamento dela, ela reformou, trocou os bocais que já estavam um pouco deteriorados, deu uma reforma geral, mas é o mesmo equipamento desde quando ela comprou. Para você ver que quando a pessoa ela cuida, né, daquilo que ela tem, ela consegue utilizar os equipamentos por muitos e muitos anos. É só fazer as manutenções corretas e tratar com carinho, porque hoje em dia, infelizmente, né, tudo é muito descartável. Só que dependendo do cuidado que a gente tenha, esses equipamentos conseguem durar bastante tempo. O que a gente fez aqui? Antes, toda essa parte, ela não era na cor branca, ela era na cor amadeirada. Então, a gente pintou toda essa parte, trouxe para a cor branca, né? No caso, não é a cor branca. Eu vou deixar a descrição da tinta, se eu não me engano é a cor de jornal da Souvenir. E aí a equipe de marcenaria reformou também toda essa parte do deck dela, que era também na cor marrom, trazendo muito destaque para essa região. E como eu falei também no outro vídeo, ela queria um projeto muito mais monocromático, então ela deixou tudo branco. Aquele banco já existia, não existia a parte de iluminação, mas o banco em si já existia. A gente fez o novo revestimento dele, trazendo esse revestimento nessas réguas, né? Que eu vou deixar o nome e a descrição também do material aqui no vídeo. Aí, da iluminação, a gente trouxe novos pontos também para essa lateral. Então, quando ela utiliza esse espaço, ela acende essa iluminação baixa, justamente também para trazer aconchego. Como aqui é a região da jacuzzi e para poder ter um tempo mais relax, né? Ela preferiu esse tipo de iluminação mais baixa. A gente não trouxe nenhum ponto para cima para ter esse ar de aconchego, tá bom? Ela utilizou alguns elementos pendurados de decoração, então consegue colocar plantas, elementos verdes, né? Utilizou também, isso daqui foi ideia da cliente também, que ela é decoradora, essas cortinas, né? Que são... Ai, esqueci o nome, como é o nome? Como é que... Então, ela utilizou essas persianas, né? Com trama 1%,
para poder já deixar um pouco mais escuro, porque aqui a incidência é muito grande por ser cobertura de sol, então o tempo todo os equipamentos estão pegando sol, o tempo todo está entrando iluminação nessa cobertura. Então alguns pontos específicos vocês vão ver durante a filmagem que ela optou por colocar essa cobertura justamente para preservar e também trazer um pouco mais de sombra, né? Porque não tem como trazer sombra porque a cobertura aqui ela é toda de vidro. Aqui a gente manteve, então, esse espaço aqui já existia no projeto anterior. Uma coisa legal é que a gente elevou a borda dessa piscina, ela não era nessa altura, ela era na altura do piso. Então a gente elevou a borda todinha dela em aproximadamente 50 a 60 centímetros, trouxe esse elemento arredondado, essa borda tá toda arredondada, fez a impermeabilização em manta também desse espaço, para não ter problema na umidade dela de baixo, porque a cliente aqui ela reclamava também de muita infiltração. Então o problema não era só aqui em cima, acabava afetando também a umidade dela embaixo, porque aqui é uma cobertura duplex, então a umidade dela de baixo estava deteriorando devido a aqui em cima estar com problema, que foi na verdade a principal causa da reforma dela. Depois entrou a parte de decoração, mas a princípio era justamente para sanar esse problema de infiltração. A gente trouxe pontos de iluminação para cá também, então quando a pessoa quer utilizar a piscina à noite, ela consegue ter acesso a essa área. Aí foi feito um degrau, né, para poder acessar melhor a região da piscina. E o mesmo revestimento que vocês viram lá embaixo foi o mesmo que foi revestido essa piscina. Então, ela não é uma cor tradicional, que particularmente ficou linda. Então, normalmente quando a gente vê projeto de piscina, a gente vê sempre na cor azul ou verde, mas nunca nessa cor. Então, foi pensado justamente também para a piscina casar na decoração e não trazer tanto destaque, né, que a cliente não queria. Aí ali, onde tá as cadeiras, que eu não consigo acessar porque tá com água, também foi utilizado o arco, e para poder também casar com outro arco e trazer essa leitura, né, de ambiente lá da Grécia. Aí a mesma iluminação que foi utilizada no arco lá de baixo está sendo utilizada aqui também. Foi feito a prainha. Essa região que vocês estão vendo agora com água, ela não existia. A gente reforçou toda essa estrutura, trouxe manta para cá para poder não ter infiltração. E aí foi feita a região da prainha, que não existia essa parte, né, da prainha. Então a gente reforçou toda a parte de estrutura para ela aguentar, né, o peso da água, por incrível que pareça, porque a água é pesada e devido ao movimento, quando também se for fazer um tipo de projeto, você precisa ter um engenheiro acompanhando, justamente porque tudo tem peso. A água é pesada, você tem que calcular o peso da água, né, da metragem cúbica que tem aquela água, tem que calcular aproximadamente a quantidade de pessoas que vão utilizar essa piscina para reforçar a estrutura dela. Então não é um projeto tão simples. Então a gente fez o cálculo, refez essa parte, no caso reforçou para ela virar uma prainha que antes não era e aumentou a quantidade de água. Então toda essa piscina também ela foi reforçada nas laterais. Então a gente fala que amarrou uma cinta nela, né, para justamente essa água, que o volume de água aumentou. Então a estrutura antiga ela não aguentava esse volume de água, então a gente precisou reforçar para justamente ela não abrir, não trincar e além de aumentar o nível dela, né, a altura. Então essa piscina, na verdade, ela foi pensada e repensada e feito projeto e foi assim um dos maiores desafios pra gente da Blessed, porque foi a primeira execução que a gente fez de piscina. Eu já tinha uma carga, né, porque já trabalhei, enfim, com isso, mas nunca assim, na frente, né, porque que eu trabalhei era estagiária, enfim. E aí, dessa vez foi a primeira vez que eu trabalhei tocando mesmo o projeto. Então tem aquela um pouquinho de insegurança, né, aquele coeficiente de cagaço.
Mas deu certo. A gente elevou então o nível dessa piscina, fez toda a borda arredondada dela para parte de decoração. Então tem a parte funcional, no caso essa parte funcional, tem a parte de decoração que é arredondada. Então quem olha lá de baixo não vê diretamente essa parte, vê essa parte que é 10 centímetros acima do nível da piscina. E tem uma coisa que a gente fez, um dos charmes, né? Além de todos os outros charmes, mas essa cobertura de prática especializada, que ela recua e ela abre metade só, né, do projeto. Então, quando você vai utilizar a piscina, você pode deixar aberto, que tem a ventilação e tem incidência direta do sol. Não tem, no caso, a cobertura fazendo essa divisão. E ela abre e ela fecha. Eu vou tentar fazer ela fechar para vocês pegarem um momento que ela começa a fechar. Eu vou do lado de baixo. Bom, gente, essa cobertura aqui, ela não foi utilizada a vidro, ela foi utilizado o policarbonato. Então, todas essas divisões aqui, ó, elas são em policarbonato, não é o vidro, para poder deixar a estrutura um pouco mais leve, porque é uma estrutura grande, não é uma estrutura leve, então ela tem motor para poder puxar, né, e recuar essa cobertura. Então, o projeto aqui ele foi calculado para utilizar o policarbonato, que é um excelente material também, tem bastante durabilidade, cerca de 10 a 15 anos de durabilidade, e traz, no caso, a transparência que a cliente queria, que era justamente poder ver o céu. Tem a cobertura, mas dá aquela sensação de que aqui é totalmente aberto, porque ficou bem claro, né? Aí nessa região já a gente utilizou a mesma cobertura, né? Para poder também diminuir um pouco a incidência de sol, que é bem na região de trabalho ali da cozinha, onde faz o preparo de alimentos, onde as pessoas acabam se alimentando. Então, para deixar um pouco mais aconchegante, foi utilizado aqui a cobertura para diminuir a incidência de sol, tá bom? Bom, e eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour parte 2. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com a galera aí para eles verem, né, o trabalho da Blessed em parceria com arquitetos, com decoradores de interiores. Tem projetos muito legais. Nos próximos vídeos vou mostrar algumas diquinhas para vocês nesse projeto aqui mesmo, que deixou o projeto mais clean visualmente, sem deixar de ser funcional, tá bom? E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Obrigada para você que assistiu até o final. Até o próximo vídeo.